Meu nome é Antônio Valdo Zuardi, sou professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atualmente aposentado e como professor sênior da instituição. O objetivo dessa apresentação é comentar alguns aspectos da contribuição brasileira para o início das pesquisas do canabidiol como medicamento. Aqui estão listados os meus potenciais conflitos de interesse. Nos dias de hoje, o canabidiol está na mídia, é uma droga muito utilizada, provavelmente mais até do que as evidências experimentais poderiam permitir. No entanto, nem sempre foi assim. O canabidiol já foi considerada uma droga inativa e o início das pesquisas com canabidiol como um possível medicamento teve uma contribuição significativa de grupos brasileiros. E é sobre essa participação que eu gostaria de recapitular um pouco nesta apresentação. Antes disso, seria interessante comentar um pouco sobre os antecedentes dessa participação brasileira no início das pesquisas com a cannabis. O uso da cannabis como medicamento no Oriente, ela é bastante antiga. Os primeiros relatos datam de 1700 na China, antes de Cristo, portanto há quase 5.000 anos. Da China, esse uso se difundiu para a Índia, nos anos 1000 antes de Cristo, depois para o Tibete, para a Pérsia, para a Arábia, enfim, pegando uma parcela significativa do Oriente. Esse uso médico, que começou há tanto tempo, continua no Oriente até hoje. No Ocidente, porém, essa participação, esse uso, ele é bem mais recente. Nós poderíamos datá-los aí de meados do século XIX, e essa introdução desse uso no Ocidente se deve a esse médico irlandês que clinicava na Inglaterra, William Sogness, que fez uma viagem até a Índia, e nessa viagem ele entrou em contato com esse uso extensivo da cannabis como medicamento. Impressionado com isso, na sua volta para Londres, ele realizou uma série de pesquisas em animais e também em pacientes, verificando que em algumas situações a cannabis tinha um efeito terapêutico. Os trabalhos de Sogness difundiram esse conhecimento para a Europa e posteriormente para os Estados Unidos, de tal forma que no final dos anos, no final do século XIX, início do século XX, os principais laboratórios farmacêuticos lançaram produtos contendo extratos da cannabis com diferentes indicações. Esse uso, no entanto, ele teve uma vida útil restrita. Antes do final da primeira metade do século XX, a cannabis como medicamento entrou em desuso, por várias razões. O primeiro delas é que os efeitos dos produtos da cannabis da época eram não replicáveis.
porque na época não se conhecia a constituição da cannabis, os elementos, as substâncias que faziam parte da cannabis. E hoje nós sabemos que a cannabis tem mais de 100 produtos próprios da planta, chamada canabinoides, e cada um deles tem efeitos diferentes e às vezes até opostos, né? Com isso, os efeitos de uma amostra da planta dependem muito da concentração relativa desses diferentes canabinoides. Isso não era conhecido na época e com isso diferentes amostras da planta nesses produtos comercializados tinham efeitos nem sempre consistentes. Além disso, surgiu na época medicamentos bastante efetivos para as principais indicações médicas da cannabis da época, como a aspirina, por exemplo, para a dor, como as vacinas para a raiva e para o tétano, que eram também condições em que a cannabis era utilizada, e os barbitúricos para o sono, que era outra das indicações médicas da cannabis na época. Finalmente, começaram a surgir as restrições legais para o uso da cannabis. A primeira delas é essa lei americana que taxava pesadamente os médicos que prescreviam a cannabis. Logo depois, ela deixou de figurar na farmacopeia americana em 1941 e, em seguida, numa série de outros países. E com isso, o uso médico da cannabis praticamente desapareceu. A recuperação ou a redescoberta da cannabis como medicamento, nós podemos datar da segunda metade do século XX, né? Isso se deveu a fatores sociais e a fatores científicos, né? Nos anos 60 e 80, com a intensificação do uso da cannabis como droga recreativa nas faixas mais jovens da população, aumentaram o interesse social pela planta. E em seguida, no início dos anos 60, a estrutura química dos principais componentes da cannabis foram identificados, né? E essa identificação deve-se muito ao bioquímico israelense, professor Rafael Mechoulam, que em 1963 identificou a estrutura química do canabidiol, né? E logo em seguida, em 1964, a estrutura química do delta-9 tetraidrocannabinol, o THC, que apresentavam os efeitos típicos da planta. Hoje, nós temos mais de 100 canabinoides, como eu comentei, e a maior parte deles identificados ou com sua estrutura identificada pelo grupo do professor Rafael Mechoulam. Com isso, houve uma mudança no patamar de pesquisas com a cannabis. Até 1960, as pesquisas com a cannabis envolviam extratos da cannabis como um todo, né, com os problemas que eu já havia comentado, né. A partir daí, com a identificação dos principais canabinoides, as pesquisas passaram a ser feitas com os canabinoides isolados, né? Principalmente o delta-9-THC e o canabidiol. Com isso, então, o número de publicações com a planta, com a cannabis, que, como vocês veem aqui, nas décadas de 50 e 60, eram praticamente inexistentes, né? E após a identificação dos canabinoides, esse número de publicações começou a aumentar
atingiu um pico em meados dos anos 70 e a partir daí começou a decair, mantendo-se estável num determinado patamar nas décadas de 80 e 90. Mas, na época, apenas o delta 9-THC, no início dessas pesquisas, apenas o delta 9-THC era considerado um medicamento ativo. Tem um trabalho clássico do grupo do professor Rafael Mechula, publicado no Science em 1970, em que ele relata um experimento feito com a administração endovenosa em macacos dos vários canabinoides que ele vinha isolando, incluindo o THC, o canabidiol e uma série de outros, como vocês veem aqui. E a conclusão desse trabalho é que apenas o THC reproduzia o quadro que era apresentado pelo uso da cannabis como um todo, né? Isso fez com que, na época, se considerasse que apenas o THC tinha alguma atividade farmacológica, né? Foi nesse contexto, então, que se inicia a cooperação de grupos brasileiros no estudo dos canabinoides, né? E o início das linhas de pesquisa do canabidiol como um possível medicamento. O início dessa contribuição se deu após a identificação dos principais canabinoides pelo grupo do professor Rafael Mechula, na década de 60, e se deve a um encontro que o professor Rafael Mechula teve com o professor Elisaldo Carlini, na época na Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, num congresso em que ambos participaram nos anos 70, e a partir da verificação que ambos estavam interessados no estudo da planta, eles iniciaram então uma cooperação que durou praticamente a vida toda desses dois eminentes pesquisadores. No início, o professor Rafael Mechula fornecendo os canabinoides isolados, que eram então testados em testes biológicos pelo professor Elisaldo Carlini. Bom, esses experimentos iniciais foram realizados no Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista, atual Unifesp, e a primeira questão que se levantou nesses estudos era se realmente apenas o THC era ativo. Uma planta que tinha tantos canabinoides, será que apenas o THC tinha alguma atividade? Essa foi a primeira pergunta, o primeiro teste de estudos, né? A primeira questão de estudos do grupo. E a maneira de se avaliar isso, inicialmente, foi comparando-se extratos da cannabis, né, com os efeitos que esses extratos produziam, com os efeitos que eram produzidos pelo THC isolado na mesma concentração que estava no extrato, né. Surgiram vários trabalhos sobre isso na época. Apenas para ilustrar, um deles estudava a agressividade em ratos após a privação do sono REM, que se sabia era bastante intensificada com o uso do THC. Então, quando se comparou extratos da planta com a mesma dosagem do THC que continham esses extratos, se verificou que realmente com o THC o aumento na agressividade era muito grande comparado com a solução controle, mas o extrato que continha exatamente a mesma concentração tinha um efeito significativamente menor, né? Sugerindo, portanto,
que outras substâncias que estavam presentes nesse extrato estaria interferindo com os efeitos do delta-9-THC. Com isso, então, uma série de testes em animais foram feitos comparando a interação ou estudando a interação entre o THC e os diferentes canabinoides, entre eles o canabidiol. E uma série de estudos, né? Aqui uma publicação muito importante do professor Carlini, professor Cardiol, que na época foi um dos trabalhos mais citados no ano, em que numa série de testes em animais, né, em coelhos, camundongos, ratos, estudava-se a interação entre o canabidiol e o delta-9-THC. E se verificou que em alguns testes o canabidiol potenciava o efeito do THC e em outros testes ele bloqueava os efeitos do THC. Essa potenciação de efeitos rapidamente foi explicada, né, com alguns trabalhos que mostravam que o canabidiol inibia o citocromo P450, que é responsável pela metabolização de várias drogas, incluindo o THC, e com isso, então, a presença do CBD, inibindo esses citocromos, aumentava o nível do THC, né, o que explicaria a potenciação de efeitos. No entanto, em alguns trabalhos, em alguns testes, como nós mostramos no diapositivo anterior, essa interação resultava num bloqueio de efeitos do THC, né, e não numa potenciação. Isso fez pensar, então, que o canabidiol pudesse ter efeitos próprios, né, que na interação com o CBD, em algumas situações, ele até superava a interação farmacodinâmica que produziria, aliás, a interação farmacocinética que produziria, então, uma potenciação de efeitos, e o resultado era um bloqueio de efeitos, talvez por efeitos próprios do canabidiol. E esses efeitos, então, começaram a ser estudados, tanto em animais como em humanos. O primeiro efeito terapêutico próprio do canabidiol foi o efeito antiepilético. Esta evidência surgiu também do grupo liderado pelo professor Elisaldo Carlini em 1973, com a publicação de 2 estudos em animais. O primeiro deles mostrava que com o canabidiol havia uma redução na sensibilidade do hipocampo a convulsões, né? Nesse estudo, então, foram implantados eletrodos no hipocampo de ratos, que recebiam, então, uma sucessão de estímulos elétricos até o momento em que esses estímulos resultavam numa descarga elétrica epilética do hipocampo, né? Testando isso com o efeito do canabidiol, eles observaram que esse número de estímulos que eram necessários para produzir a descarga epilética, com o canabidiol na dose de 5 mg por quilo e depois com 10 mg por quilo mais ainda, aumentavam o número de estímulos necessários para produzir as convulsões, né? Mostrando então que de alguma forma o canabidiol estava bloqueando o surgimento dessas descargas epiléticas geradas no hipocampo. No outro estudo, também publicado em 1973 pelo grupo do professor Carlini, eles estudaram a proteção que o canabidiol oferecia a agentes farmacológicos que produziam convulsões em camundongos.
uma dessas substâncias foi o leptazol, né, que produzia convulsão, e vocês veem aqui que com o placebo, a porcentagem de camundongos que apresentavam convulsões foi de 100%, e todos apresentavam. Com 10 e 50 miligramas de canabidiol, isso não se alterava, mas com 200 miligramas do CBD, havia uma redução significativa na porcentagem de camundongos que apresentavam convulsões. O primeiro ensaio clínico com o CBD em pacientes epiléticos foi realizado, então, e publicado no final dos anos 80, depois que esse efeito em animais havia sido bastante consistente, né? Nesse primeiro ensaio clínico, foram estudados 15 pacientes adultos epiléticos que eram refratários aos tratamentos habituais. E esses pacientes foram então tratados por 4 meses e meio, recebendo o canabidiol em adição às drogas que eles vinham utilizando, né? Foi utilizado o canabidiol na dose de 200 a 300 miligramas ou placebo. E o que eles observaram, comparando a porcentagem de pacientes com crise generalizada no início do tratamento, na última semana, né, no início do tratamento e no final do tratamento, eles verificaram que o grupo que recebeu placebo, essa porcentagem praticamente não se alterava e era quase de 100% dos animais, como dos pacientes, como no grupo que recebeu antes do tratamento, né? E com o canabidiol, no final do tratamento, a porcentagem de pacientes com crise generalizada na última semana reduziu-se significantemente. Esse estudo, então, comprovou de uma forma bastante clara em humanos o efeito antiepilético do canabidiol. Mas, na época, outros possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol também foram estudados, entre eles o efeito ansiolítico. A suspeita de que o canabidiol pudesse ter algum efeito ansiolítico surgiu de um experimento com voluntários saudáveis, né, coordenado pelo professor Isaac Carniol, que foi meu orientador de doutorado. E nesse estudo os voluntários recebiam o THC, o CBD e a mistura dos dois canabinoides, né? E era avaliado que tipo de alterações de comportamento eles apresentavam, utilizando-se uma escala para efeitos subjetivos que variava de nenhum efeito, que era o grau 0, até o grau 4, que era o efeito máximo, que era uma sensação inicial de bem-estar, mas seguida de um ataque de pânico, né? Nesse estudo, eles observaram que com o placebo e com o canabidiol não havia nenhum efeito subjetivo, né, de uso da cannabis. Com o THC, a mediana atingia o valor máximo da escala, que era o valor 4, né, sensação de bem-estar seguida de pânico, né? E com a mistura do CBD com o THC, a mediana passava a ser um grau 2 da escala, que era uma sensação definitiva de bem-estar e euforia, sem ansiedade e pânico. Então, esse experimento levantou a possibilidade de que talvez o canabidiol pudesse ter um efeito ansiolítico. Este possível efeito ansiolítico foi estudado inicialmente em testes em animais, né?
em modelos de ansiedade em animais. O primeiro estudo que foi feito utilizou um modelo de ansiedade que era comum na época, mas que é extremamente trabalhoso e que praticamente impossibilita o uso com um número grande de animais. Então foi um estudo com um número reduzido de ratos, né, que é a resposta emocional condicionada de rato. Sumariamente, para vocês entenderem como é essa resposta emocional, né, condicionada, os ratos eram inicialmente treinados a pressionar uma barra para receber uma gota de água, ratos que estavam privados de água, e até que eles atingissem um desempenho estável, quer dizer, um número estável de pressões a barras durante uma sessão experimental. Quando esse desempenho estável era atingido, era associado um som, né, durante essa tarefa de pressionar a barra, era associado um som no final do qual os ratos recebiam um choque nas patas. Com isso, se estabeleceu uma associação entre o som e o choque, de tal forma que posteriormente apenas o som produzia o efeito de inibir essa resposta, mesmo os ratos não recebendo o choque. Então, quando havia o som, os ratos que vinham no desempenho estável paravam de responder e, no final do som, eles voltavam a responder normalmente, mantendo estável a frequência de pressão à barra. Nessa situação, as drogas foram testadas, né, com a administração prévia de placebo, do diazepam, que é uma droga sabidamente ansiolítica, do canabidiol e do delta-9-THC. O resultado desse estudo mostrou então que com o placebo, né, durante esse período de som havia uma supressão de pressão à barra em torno de 80%, né, mas com o diazepam e com o canabidiol, essa supressão de resposta era menor, né, sugerindo que de alguma forma o canabidiol o canabidiol e o diazepam, né, teve um efeito semelhante ao do diazepam, de alguma forma diminuir a ansiedade produzida pelo som. Com o THC, ao contrário, havia uma intensificação desse som, dessa supressão, né? Aliás, um aumento da supressão, né? Mostrando que de alguma forma o THC aumentava esse estímulo ansiogênico, então produzido pelo som. Com esse suporte dessa observação em animais, foi feito um primeiro teste em humanos da hipótese de que o efeito ansiolítico do canabidiol surgia na sua interação com o THC. Esse estudo foi realizado com voluntários saudáveis que eram submetidos a várias sessões experimentais, né, recebendo tratamentos diferentes em cada uma delas, né, incluindo o THC, o CBD e a mistura dos dois canabinoides. E o que se observou nesse estudo, utilizando uma escala para avaliar ansiedade, que com o THC havia um aumento importante e significativo da ansiedade. Com o placebo e o canabidiol não acontecia nada, mas quando a essa dose do THC era administrado também o canabidiol, esse nível de ansiedade se reduzia significantemente, sugerindo, portanto, que
que o canabidiol, nessa condição, estava apresentando um efeito ansiolítico. Mas seria interessante ver também se esse efeito ansiolítico ocorria apenas na interação com uma droga ansiogênica, como o THC, ou se esse efeito ansiolítico ocorria em outras condições geradoras de ansiedade. Então, surgiu a primeira demonstração em humanos de um efeito ansiolítico do canabidiol numa ansiedade experimental, ou ansiedade induzida experimentalmente em voluntários saudáveis. O modelo utilizado foi o de simulação de falar em público. Nós sabemos que falar em público é uma situação ansiogênica para a maioria das pessoas, né? E nesse experimento, então, o voluntário teria que fazer um discurso rápido de 1 ou 2 minutos sobre um tema que ele tinha acabado de sortear, e tinha que fazer essa apresentação em frente a uma videocâmera, observando o seu desempenho na tela. Essa é uma situação geradora de ansiedade, já se sabia que era geradora de ansiedade, e nesse experimento isso se confirmou com o placebo, que após os voluntários chegarem no laboratório, tinha um período de avaliação pré-teste, né, porque os voluntários chegam mais ansiosos, mas depois eles vão se habituando, e quando estão habituados, eles realizam o teste. E aí, então, ocorre um aumento de ansiedade que após o teste cai, mas se mantendo ainda num nível elevado. Com o diazepam, que é uma droga claramente ansiolítica, né, havia uma diminuição nos níveis de ansiedade antes do teste, porque essa habituação foi mais intensa, e no final do teste também havia uma redução significativa dos níveis de ansiedade em relação ao placebo. Com o canabidiol, não se observou essa intensificação da habituação no início, mas no final do teste, o canabidiol também tinha uma redução significativa dos níveis de ansiedade. Bem, além desse possível efeito ansiolítico terapêutico, né, também nesse período iniciou-se estudos do CBD numa outra condição, que era o de efeito antipsicótico. A suspeita de um possível efeito antipsicótico do CBD também surgiu desse experimento com voluntários saudáveis, publicado em 1982, para avaliar efeito da ansiedade, mas foram avaliados também outros efeitos, além da ansiedade, outros efeitos também foram avaliados. E nessa avaliação se verificou que a porcentagem de voluntários que apresentavam sintomas psicóticos após o THC, era uma dose alta de THC, né, em torno aí de 0,5 miligrama por quilo de peso, né, e que eles aumentavam os sintomas psicóticos positivos, né, praticamente todos apresentaram sintomas psicóticos positivos, tipo alucinação, delírios, etc. E também sintomas psicóticos negativos, como retraimento emocional, isolamento, etc. E que com a mistura do CBD a essa dose do THC, esses efeitos eram significantemente reduzidos, sugerindo então que o canabidiol poderia ter também um efeito antipsicótico. A primeira evidência de efeito antipsicótico do CBD em animais foi realizada com um teste que é chamado de estereotipia, né, que é um teste preditivo de efeito antipsicótico.
Drogas que atuam em sistema dopaminérgico, eles acabam produzindo em determinadas doses isso que a gente chama de estereotipia, que é o fato do rato ficar lambendo e mordendo a grade da gaiola, né? Então, sob o efeito de uma droga que produz esse efeito, essa estereotipia, no caso, então, desse experimento foi utilizado a apomorfina, né? E sob o efeito da apomorfina foi testado o haloperidol, que é uma droga antipsicótica bem conhecida, um antipsicótico clássico, e o canabidiol. E vocês veem que com o aumento da dose, o haloperidol reduzia o número de animais que apresentavam estereotipia sob o efeito da apomorfina, e o mesmo ocorria com o canabidiol. Os antipsicóticos, os antipsicóticos clássicos, né, eles têm um efeito adverso bastante característico, que é popularmente conhecido como impregnação, mas que na realidade são movimentos extrapiramidais, né, semelhantes àqueles apresentados pelos pacientes com doença de Parkinson. E existe um teste em animais para identificar drogas que tenham a possibilidade de produzir efeitos extrapiramidais. Esse teste é o chamado de catalepsia, né? Que então é preditivo de efeitos extrapiramidais. Nesse teste, os roedores, rato ou camundongo, após receberem essa droga que está querendo ser estudada, eles são colocados numa situação incômoda, por exemplo, como essa de colocar as patas apoiadas numa barra, né? E habitualmente esses animais permanecem muito pouco tempo nessa situação, alguns milésimos de segundos eles já saem da posição, eles não ficam nessa posição. E as drogas que produzem a catalepsia, sob o efeito dessas drogas, elas permanecem nessa situação incômoda por bastante tempo. Então, como já se sabia que os efeitos extrapiramidais são bastante comuns em pessoas que estão fazendo uso de drogas antipsicóticas, nós resolvemos testar então se o canabidiol também produzia esse efeito extrapiramidal, que é um efeito adverso, né, dos antipsicóticos. E na comparação com o canabidiol, com o haloperidol, a gente vê que com o aumento da dose havia um aumento do tempo que os animais permaneciam nessa posição, o aumento da catalepsia. E com o canabidiol, com todas as drogas, todas as doses estudadas e até com doses bem maiores, cerca de 8 vezes a droga máxima que produzia efeito antipsicótico do canabidiol, não ocorria a catalepsia. Vocês veem então que com o canabidiol, as drogas que produzem efeito antipsicótico também podem produzir efeitos extrapiramidais, e com o canabidiol, as doses que produzem efeito antipsicótico e doses até maiores, né, 8 vezes maiores, não produz a catalepsia. Sugerindo então que o canabidiol pudesse ser classificado como um antipsicótico de segunda geração, né, que são aqueles que têm menor chance de produzir efeitos extrapiramidais. Outros experimentos testando um possível efeito antipsicótico em animais com outros modelos, né, também confirmaram esse efeito do canabidiol. Restava ver se isso também ocorria em pacientes com sintomas psicóticos, né? E aqui a gente tinha um problema
que era o fato de que a principal patologia que produz sintomas psicóticos é a esquizofrenia, que é uma patologia bastante grave, né? E isso colocava uma certa limitação de se estudar uma droga como tratamento de uma situação patológica bastante grave. Já se sabia que os efeitos adversos do CBD são bastante escassos, né? O que permitia o uso em humanos, mas embora tivesse uma série de evidências em animais, não se tinha muita certeza de seu efeito em humanos. Então, nessa situação, foi feito um primeiro uso do canabidiol da esquizofrenia, no que nós chamamos de estudo de caso. Quer dizer, é um único paciente que, por algum motivo, teria uma indicação para se testar uma droga nova, né? No caso aqui, era uma paciente de 19 anos, que tinha 2 anos de esquizofrenia bastante grave, né? E essa paciente tinha efeitos adversos muito intensos com os antipsicóticos habituais, o que então justificava o uso de uma droga potencialmente antipsicótica e que praticamente não tem efeitos adversos. Nessa situação, então, essa paciente recebeu durante 4 semanas o canabidiol, né? E vocês veem aqui que os scores nessa escala BPRS, que é uma escala que mede, que avalia sintomas psicóticos, eles caíram bastante significantemente, ou de uma forma bastante intensa, tanto por uma avaliação psiquiátrica cega, como por uma avaliação psiquiátrica aberta. Com a suspensão da droga, houve uma tendência à piora e, novamente, esses sintomas se estabilizaram num nível menor com o haloperidol, mas não num nível mais intenso do que aquele que havia sido obtido com o canabidiol. Isso abriu, então, a possibilidade de que estudos com um número maior de pacientes, duplos cegos, controlados, etc., com o canabidiol pudessem ser realizados na esquizofrenia. Se nós avaliarmos, então, o número de publicações que avaliaram possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol nas décadas de 60, 70, 80 e 90, nós observamos que esse número de publicações, que era 0 na década de 60, aumenta nas décadas de 70, 80, cai um pouco na de 90, mas ainda persiste um número razoável de publicações de possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol. E nessas 3 décadas, a porcentagem de publicações brasileiras, vocês veem aqui que oscila em torno de 30%, né? E na década de 90 chega a 50% das publicações, do número de publicações mundiais sobre possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol. Então, na década de 90, metade dessas pesquisas eram de grupos brasileiros. Apesar disso, se nós formos comparar com o número de publicações com a cannabis como um todo, o número de publicações com o canabidiol era relativamente baixo, né? Até o ano 2000, a porcentagem de estudos com o canabidiol era em torno de 8% do número de estudos com a cannabis como um todo, né? Mas nos anos 2000 foi identificado um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor do canabidiol.
Com isso, o número de publicações com canabidiol aumentou exponencialmente, seguindo uma curva paralela ao número de publicações com a cannabis como um todo, né? De tal forma que atualmente cerca de 30% dos estudos com a cannabis envolvem estudos com o canabidiol. Como era de se esperar, esse aumento bastante intenso no número de publicações com o canabidiol, né, levou a que o canabidiol passasse a ser estudado numa série de outras possíveis condições terapêuticas, né. Nessas 3 décadas em que a participação brasileira foi bastante importante, né, praticamente os efeitos que se estudavam quase que se restringiu à epilepsia, ansiedade e psicose. E depois dos anos 2000, continuou sendo estudado o canabidiol nessas 3 condições, mas também aumentou enormemente o número de outras possíveis condições patológicas em que o canabidiol poderia ter efeito, como por exemplo Parkinson, dor crônica, hipertensão arterial, insônia, câncer, náusea, enfim, essa enorme série de possíveis condições terapêuticas do canabidiol. Qual o estado atual das linhas de pesquisa do CBD como medicamento que foram iniciadas então por grupos brasileiros nas décadas de 70 e 80? Vamos ver nessas 3 condições, né, epilepsia, ansiedade e sintomas psicóticos, né, como que estão hoje essas linhas de pesquisa. Com relação à epilepsia, depois daquelas evidências iniciais que ocorreram em torno dos anos 1980, seguiu-se um período de praticamente 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos, sem estudos do canabidiol nessa situação, né, como antiepilético. Até que, em 2013, pais de crianças que tinham filhos com epilepsia severa e resistente aos medicamentos habituais, ficaram, talvez de alguma forma, tendo conhecimento dessas evidências iniciais e resolveram dar canabidiol para suas crianças, sem prescrição, por iniciativa deles mesmos, e observaram efeitos de melhora importante nesses quadros epiléticos, né? Uma dessas crianças, a menina Charlotte, foi motivo de um documentário da CNN, né, que teve uma enorme repercussão, e a partir daí o interesse pelo estudo do canabidiol como antipsicótico foi renovado, a tal ponto que alguns anos depois, em 2017, foi publicado um grande estudo multicêntrico, coordenado pelo professor Devinsky, um americano, né? Um estudo com 120 pacientes, num tipo de epilepsia em criança bastante grave, que é a síndrome de Dravet. Nesses estudos eles tinham uma medida basal de 4 semanas e depois adicionavam canabidiol ou placebo às medicações que essas crianças iam usando por 14 semanas, né? Mostrando então, nesse estudo, que o canabidiol reduzia significantemente essas convulsões nas crianças com síndrome de Dravet. Esse estudo abriu então o campo para uma série de outros estudos, também grandes, multicêntricos, controlados,
estudos de meta-análise, etc., que de alguma forma comprovaram de maneira inequívoca o efeito do canabidiol como antiepilético. Com relação à ansiedade, o número de estudos do canabidiol em modelos animais de ansiedade foi muito grande, na maioria deles com resultados positivos, e alguns estudos em ansiedade experimental, provocada experimentalmente em voluntários, né? Esses estudos, se por um lado realçaram um possível efeito ansiolítico do canabidiol, tinham uma importante limitação, que eram estudos de dose única da substância. E não se sabia, então, se o uso continuado da substância mantinha o efeito ansiolítico, né? Uma oportunidade para estudar essa questão surgiu com a pandemia. Na pandemia, as equipes de saúde que atendiam pacientes graves estavam submetidos a um nível muito alto de ansiedade, seja por tratar pacientes muito graves, com um grande número de mortes, seja pela preocupação de contaminarem a si mesmos e os seus familiares. Esses profissionais de saúde que atendiam pacientes graves tinham um nível muito alto de ansiedade e contínuo, né, persistente de ansiedade. Então, nessa situação, foi realizado um estudo com 150 profissionais, né, divididos em dois grupos, um que recebia canabidiol 300 mg mais apoio psicológico e o outro que recebia apenas o apoio psicológico. Eles foram tratados por 4 semanas, depois o tratamento foi suspenso, eles foram acompanhados até 12 semanas. E o que se observou nesse estudo é que o grupo que recebeu CBD nas primeiras 4 semanas, durante o período em que recebia a droga, tinha um nível de ansiedade significantemente menor do que o grupo controle, né? E também significantemente menor da avaliação de ansiedade que tinha no início do estudo. Mas o mais interessante desse estudo é que mesmo após a suspensão do canabidiol, né, por mais 4 semanas, o grupo que havia recebido o canabidiol continuava num nível significantemente menor do que o grupo controle e só foi se igualar ao grupo controle no final das 12 semanas de acompanhamento. Com relação ao efeito antipsicótico, surgiram vários ensaios clínicos, duplos cegos, controlados, com pacientes com esquizofrenia, né? O primeiro deles, em 2012, de um grupo alemão coordenado pelo professor Leueck, que estudou 42 pacientes tratados por 4 semanas, em que 800 mg de canabidiol foi comparado com a misoprida, que é um antipsicótico de segunda geração bastante conhecido. As duas substâncias tiveram uma melhora significativa, mas o canabidiol com bem menos efeitos adversos. Em 2017, outro grupo, um grupo inglês liderado pelo professor Philip Maguire, avaliou 88 pacientes tratados por 6 semanas, só que aqui o canabidiol foi administrado em adição às medicações que eles já vinham recebendo numa dose alta, uma dose de 1000 mg, de 1 grama, né, comparado com o placebo, também com uma melhora significativa. Um ano depois, um grupo americano, liderado pelo professor Boggs, usando exatamente a mesma metodologia do grupo inglês, avaliou 36 pacientes e nesse estudo não foi encontrada diferença significativa entre o canabidiol e o placebo. E possivelmente isso pode estar relacionado, né, com o fato do canabidiol ter sido utilizado numa dose
praticamente a metade da dose que foi utilizada no grupo inglês. Talvez tenha aí uma questão relacionada à dose das medicações. Bom, de qualquer forma, se nós avaliarmos hoje, né, os níveis de evidências de efeitos terapêuticos do canabidiol puro, no grande número de distúrbios em que ele está sendo testado, nós vamos ver que existem diferenças entre essas indicações, né? Nós sabemos que uma substância, para chegar a ser aprovada como medicamento, ela passa por diferentes etapas. Começa numa fase pré-clínica em animais de laboratório, né? Depois passa por uma fase clínica 1, que envolve voluntários sadios, depois uma fase clínica 2, que envolve um número pequeno de pacientes, em situação bem controlada, né? E depois passa por uma fase clínica 3, que são estudos então com os pacientes, ensaios clínicos controlados com um grupo bem maiores, né? Para finalmente chegar à condição de ser aprovada pelas agências reguladoras como medicamento, após todas essas etapas e também ensaios clínicos multicêntricos. Como está o canabidiol nessas diferentes indicações? Para a maioria dessas indicações, ele continua ainda na fase pré-clínica, né? Aqui nós temos infecções, inflamações, traumatismo craniano, demência, diabetes, câncer, enfim, toda uma série de situações que estão sendo estudadas em experimentos animais de possível indicação terapêutica em modelos dessas patologias. Algumas dessas condições passam para a fase clínica 1 e 2, né? Envolvendo a ansiedade, o Parkinson, dor crônica, estresse pós-traumático, dependência de opioides e hipertensão arterial. E, finalmente, uma condição, né, que é a esquizofrenia, chegou ao nível de fase clínica 3, com esses estudos controlados em grupos maiores que eu havia mencionado para vocês. E apenas uma indicação, que é a epilepsia, é que passou por todas as etapas, inclusive estudos multicêntricos, e foi aprovado pela agência reguladora americana e uma série de outras agências, né? Então, vocês veem que as linhas de pesquisa iniciadas, então, lá nas décadas de 70, 80 e 90 por grupos brasileiros, né, estão no topo aí da corrida dessas possíveis indicações do canabidiol. Aqui apenas uma menção dos pesquisadores brasileiros do canabidiol, primeiro os que foram primeiramente envolvidos, e agora o número deles é bastante grande e talvez mais até do que esses são os que eu consegui me lembrar. Era isso então. Muito obrigado.